Olá, queridos leitores! Hoje a gente vai comentar sobre uma obra que é muito pouco conhecida, mas extremamente preciosa. Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. Essa obra ela é pioneira e muito revolucionária porque ela aborda questões muito à frente do seu tempo. Bom Crioulo foi publicado no ano de 1895 e foi escrito por Adolfo Caminha. É uma obra que faz parte da escola literária do realismo/naturalismo. Sim, a mesma do ilustre Machado de Assis, que eu particularmente amo. Mas essa obra tem o peso dela. É incrível, assim, do início ao fim. E é curtinha, essa minha é uma edição de bolso e tem menos de 140 páginas. Então, assim, se você tem tempo, consegue ler muito rapidamente. É uma história super agradável, super levinha, uma narrativa extremamente fluida, que te prende do início ao fim. Você consegue ler, como eu disse anteriormente, de forma assim muito veloz, se você tem tempo. E é muito engraçado. Tem vários trechos que são extremamente cômicos, mas tratam temas muito sensíveis, como o racismo e o homossexualismo. Alguns dizem que é uma das primeiras obras da literatura brasileira que trata sobre a temática do homossexualismo. Então, assim, você como brasileiro tem a obrigação de ler. Tem que ler Bom Crioulo. Você não vai se arrepender. Essa obra contempla não apenas o tema do homossexualismo, como retrata no ambiente militar, porque a história é contextualizada na Marinha Brasileira. Então, a gente vai ter um personagem principal como protagonista, né, deste enredo, o Amaro, que era o Bom Crioulo. O Amaro era um ex-escravo fugido que, mais ou menos por volta ali dos seus 18 anos, saiu da fazenda que ele era escravizado e foi encontrado por oficiais da Marinha. Como o Bom Crioulo era descrito como um negro forte, robusto, pensaram que ele seria uma ótima ferramenta de trabalho para a Marinha Brasileira. Seriam braços fortes, firmes e amigos à nação. Amaro, então, viu a oportunidade de não apenas deixar de ser um escravo, como de ser um militar, receber o seu soldo, né, um pequeno salário, mas pelo menos já ganhava por aquilo que praticava. Ele era um cara extremamente focado, centrado em suas tarefas, desempenhava tudo com muita disciplina. Ele era, assim, muito destacado mesmo por ser diferente. Não posso deixar de dizer que é uma obra extremamente detalhista. Ela ambienta muito bem o leitor porque ela descreve bastante a cena. Então, quando no começo, por exemplo, a gente vê uma sanção disciplinar de um marinheiro transgressor, fala um pouco ali da chibatada, de como eles apanhavam e tudo mais, e a gente sabe que nesse contexto militar é assim que as coisas funcionam. E aí descreve bastante também a cena ali da orla, né, do navio e tal, e eles viajam por todo o Brasil, e em uma dessas viagens o Amaro vai para o sul do país. Nisso, os anos se passam, o Amaro deixa de ser um jovem, passa a ser uma pessoa, né, mais madura, mais velha, e nesta expedição do sul, que não era exatamente quando o Amaro entrou na Marinha, mas um pouco depois, ele conhece um menino muito humilde, e esse menino era filho de pescadores ali da região. Então, assim, um pessoal muito simples, né? Este menino tinha o nome de Aleixo, e logo ele também ingressou na Marinha, porque ele tinha essa vida litorânea. O Amaro achou, né, que ele poderia ajudar também ali naquele contexto militar, e ele embarcou ali e foi servir a Marinha também. Deste encontro nasceu uma grande amizade. Só que havia uma grande discrepância entre a idade do Amaro, o Bom Crioulo, e o Aleixo, porque o Aleixo tinha apenas 15 anos e o Amaro já era mais velho, com quase os seus 40. Então, o Aleixo via o Amaro como uma referência, quase como um pai, um irmão mais velho dentro ali daquele contexto, que o ia ensinar todas as coisas, todas as práticas daquele ofício, né, que eram necessárias para que ele aprendesse a trabalhar. Então, até o jeito, assim, de colocar ali a farda da Marinha, de arrumar a gravata, sabe, as coisas, tudo era o Amaro que fazia pro Aleixo. E aí, gente, que a história começa a ficar um pouco interessante. Como eu já disse, o Amaro era essa figura paterna para o Aleixo,
o Aleixo via como um grande amigo, e apenas isso. Porém, a gente no decorrer da história percebe que o Amaro, ele era uma pessoa muito disciplinada, muito focada com o seu trabalho, e ele não conseguia se envolver com outras mulheres. E todas as vezes que eles, atracavam no porto e iam descer e conhecer as cidades, os outros marinheiros, todos se envolviam com as mulheres da região, depois voltavam, tinha muita traição nesse caso também, nesse contexto, que é relativamente normal, comum também, só que o Amaro nunca quis se envolver com outras mulheres. E ele tinha todo esse questionamento com ele, e ele chegou a se envolver até com duas, que não surtiu um efeito muito esperado. Ele não se sentiu bem desse relacionamento, mesmo que fugaz, com outras mulheres, com pessoas do sexo oposto. Mas ele, militar, ex-escravo, muito forte, e tal, viril, pensava, deve ter alguma coisa de errado, ou talvez eu só não goste de ninguém. Mas essas questões, elas foram se revertendo com o tempo depois que ele conheceu o Aleixo. E inicialmente ele achava que era apenas uma amizade também, mas ele foi despertando, descobrindo essa própria sexualidade dele e sentindo coisas diferentes como ele não havia sentido por nenhuma outra mulher. E como eles trabalhavam embarcados, eles passavam longos períodos em alto mar, navegando, Então o que acontecia é que eles ficavam muito tempo juntos. E o Amaro, que era ali uma figura que já tinha certo destaque dentro da marinha, ele tinha o Aleixo como um certo protegido. E aí começaram, uns rumores, um burburinho aqui, ali, no navio, colar, de que acontecia alguma coisa diferente entre os dois. E o fato é que não acontecia absolutamente nada, mas o Amaro começou a criar situações para ficar perto do Aleixo, em momentos mais íntimos, em momentos mais vulneráveis do Aleixo. Os anos foram passando e quando haviam muitas turbulências, contratempo, quando o mar estava muito agitado, eles enfrentavam tempestades, ele sempre tentava ficar mais próximo do Aleixo para poder acalmar ele, mas ele estava, na verdade, criando situações para estar ali perto da pessoa que ele gostava e nem fazia questão mais de disfarçar. E o Aleixo não percebia isso em nenhuma hipótese. A história avança e, como é um livro muito curtinho, tudo isso acontece muito rápido. E o Amaro propõe que eles, em uma outra expedição que eles fizessem juntos, que fossem morar numa rua que, salvo engano, é no Rio de Janeiro. Porque o Amaro se recordou que ele tinha uma conhecida que tinha uma pensão. E essa conhecida era uma senhora, uma mulher mais velha. Só que eu vou fazer um recorte, porque a mulher mais velha era pouca coisa mais velha que ele, e ela tinha 40 e poucos anos, e o livro, de cunho até bem etarista, fala que ela é, velha, idosa, e a gente sabe que não é verdade, mas pra época era o que acontecia. E o Amaro lembrou, que ele era muito amigo dessa senhora, porque uma vez ele salvou ela de um assalto. Ela estava sofrendo, uma tentativa ali de uns delinquentes na rua de subtrair, as coisas dela, furtar, e ele chegou e a protegeu e bateu e brigou os meninos todos lá, com o pessoal todo, e ela ficou muito, muito grata. E essa mulher se chamava Dona Carolina, então todas as vezes que o Amaro ia trabalhar e ficava ali no Rio de Janeiro, ele ficava na pousada dela. Como eles tinham uma amizade muito bem consolidada, de anos, porque esse evento criminoso havia acontecido há muitos anos atrás, ela conhecia bem o Amaro e sabia, dessa questão da homossexualidade dele e acreditava, que ele realmente não gostava de mulheres e tal, mas o Amaro mesmo não sabia disso ainda, porque ele não tinha descoberto essas próprias questões, mas a Dona Carolina já desconfiava. Então o Amaro propôs pro Aleixo, que eles, quando estivessem trabalhando juntos, que alugassem ali um quartinho nessa pensão, juntos, na mesma cama, mesmo quarto, mesmo lugar, e ficassem ali os dois bonitinhos, vivendo igual dois pombinhos. O Aleixo, na inocência, achou que isso era apenas uma amizade, que era apenas para economizar dinheiro, e o bom crioulo tinha ali essa lábia, esse jeito de persuadir. E tudo bem, se passaram alguns dias na história. E aí, gente, é que as coisas começam a ficar doidas, porque eles realmente foram alugar esse quartinho, realmente foram pra lá,
dividir esse lugar pra morarem juntos. O Aleixo achando que era na broderagem, o Amaro já com segundas intenções. E quando eles chegaram lá na pousada, a dona Carolina ficou muito feliz de rever um amigo dela, mas ela começou a achar o Aleixo um bombonzinho, entendeu? Achou ele um colírio da Capricho e falou assim, meu Deus, quero pra mim pra ontem. E aí, o Aleixo também não tinha percebido, e o Amaro muito menos. Foram lá viver os dois juntos, e a dona Carolina lá, tipo assim, ai meu Deus, o que eu faço? Quero pra mim, né? E aí, aconteceu que o Amaro, ele foi designado pra trabalhar em alto mar sem o Aleixo. E pra ele, assim, foi o fim da picada. Ficou muito bravo, muito mesmo. Queria abandonar o serviço ali, desertar a causa. Mas não tinha o que fazer, né? Ele era uma pessoa que recebia ordens, então ele não podia descumprir, senão ele sofreria sanções disciplinares também. E acabou que ele foi trabalhar lá embarcado e quem ficou na pousada foi o Aleixo. E nesse meio tempo, né, neste íntere, a dona Carolina começou a dar em cima do Aleixo, assim, na maior cara, assim, lavada, descarada. Tipo assim, gente, ingrata, né? Que mulher ingrata, meu Deus, o cara salvou a vida dela, ela foi lá, bota a larica e tomou o namoradinho do amigo dela, sabendo que ele gostava dela, e ela já sabia que tinha coisa errada, ela sabia que ele gostava dele. Então por que ela foi atrás, né? Tá larica. Vai morrer cedo, com certeza vai morrer cedo. E o livro começa a usar uma linguagem assim, muito engraçada e tal. A gente começa a se envolver muito na narrativa. E essa dona Carolina, ela começa a dar em cima e acaba que ela consegue seduzir mesmo o Aleixo. O Aleixo era uma virgem, né? Nunca tinha tido contato com nada. Ele perde a virgindade com ela, né? E aí eles falam que no livro que ela é mais cheinha e tal. E é isso, gente, é muito detalhista, é muito cômico mesmo, assim, é um livro 18 mais total. E eles começaram a se envolver, e depois desse tempo juntos, né, e o Amaro lá trabalhando, né, e não sabia de nada, até que ele ficou doente, ele pegou, acho que uma gripe, não sei como é que é, só que deixou muito ruim mesmo, foi parar lá no hospital da Marinha, em alto mar. E ele escrevia pro Aleixo, e aí as cartas chegavam pro Aleixo, a dona Carolina recebia, fazia picadinha assim, jogava tudo fora e não deixava o menino saber de nada. Mas aí ela começou a criar um monte na cabeça dele também, falando assim pro Aleixo que ele tava com segundas intenções com ele e tal. E o Aleixo falou assim, não gosto dele não, credo. E falando um monte de coisa nesse sentido, e acabou que ela foi fazendo na cabeça, e acabou que ela manipulou ele mesmo. E aí, né, o que acontece é que um dia o Amaro lá não sabia por que o Aleixo não visitava ele doente no hospital. Mal sabia ele que ele estava sendo traído, assim, né? E, assim, eu acredito que traição mesmo, não só por causa da condição carnal, né? Da relação que eles tiveram, o Aleixo com a dona Carolina, mas por causa, assim, da amizade mesmo, né? Tipo, eu acho que a pior traição é a traição da amizade. E aí o Amaro ficou sabendo lá no hospital, por um intermédio de uma outra pessoa, que o Aleixo tava amaziado, a dona Carolina. Ou seja, eles passeavam juntos, viviam igual casados mesmo, na maior cara de pau. Gente, o Amaro ficou louco quando ele soube disso. E aí ele fugiu lá da embarcação e veio, e aí, tipo, tomado de ciúme, de raiva, possesso, e voltou pra ir lá tirar satisfação, né? Aí ele chegou e começou a intermediar as pessoas nos arredores, os vizinhos e tal, do que estava acontecendo. E aí os vizinhos fofoqueiros caguetaram tudo e falaram tudo que estava acontecendo pra ele. E ele ficou tipo assim, não acredito, só acredito vendo, ele vendo, não acredito. Aí o Aleixo um dia saindo, né, lá com o uniformezinho dele, da Marinha e tal, as coisas tudo, o cabelinho penteado de um jeito. Ela mudou o cara. A dona Carolina pegou ele assim, colocou ele de um outro jeito, completamente diferente, e ele não tinha personalidade própria nenhuma, se adequou ao jeito que ela gostava dele, e ele chegou assim e viu ele lá, o Amaro viu o Aleixo saindo lá da pousada, e sentou o cacete nele, mas desceu o pau, entendeu? Mas deu, assim, um safanão, assim, não sei explicar, mas bateu muito mesmo, aí virou uma confusão naquela rua. E ninguém tava acreditando o que tava acontecendo, o pessoal tentando separar, e aquele burburinho, sabe, aquele negócio assim, aquele ué! E começou lá um embate corporal que não terminava mais. E como é uma história curtinha, a gente já chegou ao final. Este momento deste embate corporal, dessa briga do Amaro com Aleixo, já é o final da história. Que não é muito surpreendente, por quê, né?
O Amaro era 500 vezes mais forte do que o Aleixo. O Aleixo tava lá, não soube nem se defender, só levou o pau e aceitou calado. E a dona Carolina ficou tipo, ai meu Deus, minha nossa senhora, o que eu posso fazer pra salvar o menino e tal? E não fez nada, sabe? Essa sonsa, essa vaca velha. E aí o que aconteceu foi que o Amaro pegou e assim, com muita raiva, matou o Aleixo. Matou, gente, o Aleixo morreu. Ele saiu carregado. E aí a cena é que o pessoal pega o corpo dele estirado, assim, ensanguentado e leva embora e carrega. E o Amaro com certeza foi preso. E a dona Carolina ficou lá, tipo assim, ai meu Deus, tal. Gente, sonsa, muito sonsa. E é isso, galera. Realmente acabou. Então, só pra recapitular, o que é mais importante nessa história é que o Amaro, o bom crioulo, era muito forte, robusto, servia a marinha, ele era um ex-escravo, começou a ficar anos lá a serviço, né, embarcado, até que um dia ele fez uma expedição para o sul. Lá ele conheceu um garoto chamado Aleixo, tinha 15 anos, esse garoto começou a trabalhar na marinha com ele, passou diversos momentos junto com ele. O Amaro tentava criar situações para se aproximar desse menino, porque ele começou a desenvolver um amor romântico por ele, mas o Aleixo acreditava que era apenas uma amizade. Um dia o Amaro propôs que eles morassem, né, na rua da casa onde a dona Carolina era a dona da pensão, lá no Rio de Janeiro. Aconteceu mesmo deles morarem por um tempo. Lá eles tentaram até se aproximar, o Amaro estava sempre tentando tirar uma casquinha, fazia ele ficar lá desnudo e tal, pra poder ver ele se sentia desconfortável. O Aleixo era uma espécie assim de um aliciamento mesmo e tal. Não falo que ele é certo em momento algum, mas, né, um outro contexto. E aí até que ele teve que trabalhar sozinho, o Aleixo ficou em terra enquanto ele foi trabalhar em expedição. Ficou doente nesse tempo todo, mandava cartas que não chegavam pro Aleixo porque a dona Carolina não deixava chegar. Num momento extremamente cômico, assim, a narrativa muito engraçada, a dona Carolina começa, né, a fazer a cabeça do Aleixo, se envolve com ele, o Amaro volta e aí ele pega, né, presenciar a cena dos dois traindo ele, fica possesso de raiva e por ciúme acaba matando o homem que ele amava e assim termina a história. É uma história curtinha mesmo, mas é uma história muito legal, que vale muito a pena ser lido. É uma obra, assim, que a gente tem como pioneira no Brasil, né? Porque ela trata desses temas sensíveis e bem, assim, inovadores e revolucionários para a época. Então eu acho que vale muito a pena a leitura e eu recomendo muito, muito mesmo. Principalmente se você está estudando para o vestibular. Porque vai que pode cair na sua prova. Porque é uma literatura brasileira clássica e pouca gente conhece. Então se você conhece essa história, você já vai sair na frente. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero ter te ajudado e espero que tenha ficado claro toda a história do jeito que foi contada. Um beijo e até a próxima!